Olá a todos, bem-vindos ao vídeo 27, Destrinchando o novo Fundeb, as complementações da União VAAF e VAAT. Financiamento da educação é assunto do dia a dia. Apoio Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Fineduca e Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Zé, nós já discutimos o novo Fundeb no vídeo 18. Por que vamos voltar? É isso, Natália. É que o novo Fundeb mexeu com muita coisa, né? Teve avanços importantes, mas em algumas áreas ainda precisamos melhorar, né? Então, por isso que a gente vai desdobrar, e a gente deu o título, essa subsérie, digamos assim, Destrinchando o novo Fundeb. E nesse primeiro vídeo dessa série, nós vamos analisar as complementações da União. Mas as complementações, porque essa é a grande novidade, né? A grande novidade é que houve uma ampliação na complementação da União. Nós temos agora 3 tipos de complementações diferentes e o valor também. Mas como essas complementações têm características muito próprias, então hoje, nesse vídeo, a gente vai discutir 2 delas, né? A complementação VAAF, que era a complementação que já existia, então nessa regra nada foi mudado, e a complementação VAAT, que é uma novidade importante, porque ela avança na equalização da distribuição dos recursos entre os diferentes entes. Então, agora eu deixo de olhar só os estados e seus municípios e olho todas as redes estaduais e todas as redes municipais. Tem uma terceira complementação, que é a complementação VAR, mas essa é tão problemática, tão polêmica, que nós vamos deixar para o nosso vídeo 2. Então, hoje nós vamos falar do VAAF e do VAAT. Beleza? Então, me explica, esse sistema de complementações vai começar imediatamente? Esse quadro aí, né, esse slide que vai aparecer aí para os nossos participantes, ele mostra um pouquinho a lógica de implementação das 3 complementações, para vocês terem uma noção global. Então, a complementação VAAF, que é o que significa? Valor aluno ano final, esse não mudou nada. É o antigo modelo do antigo Fundeb. O valor dessa complementação é em torno de 10%, em torno não, no mínimo 10% daquilo que estados e municípios colocam. Na estimativa feita em dezembro, esse valor era em torno de 20 bilhões e meio. Nessa complementação, o que nada muda em relação ao Fundeb anterior. Aqueles estados que têm direito, e isso muda de um ano para o outro, né? Mas basicamente são a maioria dos estados do Nordeste e alguns estados da região Norte, esses vão continuar na mesma lógica. Recebe a rede estadual e recebe todos os municípios do estado. Já a complementação VAAT é esse cronograma que está na tela. Então, vocês observem que ela começa com 2% em 2021 e atinge o seu maior valor em 2026, com 10,5%. Então, no finalzinho, observe que os valores não são tão grandes, ela vai equiparar a complementação VAAF. E, por último, a VAAR, que, como eu disse, não vamos discutir nesse slide, mas só para vocês entenderem, ela só começa a funcionar no ano que vem, ou seja, em 2023. E os percentuais são bem menores, então é 0,75% do valor colocado por estados e municípios em 2023 e 2,5% ao final do processo, ou seja, em 2026. Essa é muito polêmica, como eu disse, vai ser assunto de outro vídeo. Então, a VAAF, basicamente, eu já expliquei para vocês. Ela continua do mesmo jeito, né? Já a VAAT, ela é bastante interessante, porque o que era a grande crítica no modelo anterior do Fundeb é que, por exemplo, vamos pegar a Bahia, né, que eu tive lá no encontro da nossa querida UNCB,
E a crítica era o seguinte: tá certo, a Bahia como um todo é pobre, tem poucos recursos para o estudante, mas existem municípios mais ricos na Bahia. Então, e esses municípios recebem a antiga complementação que agora chama VAAF. Então, o que a nova complementação tenta fazer, ela olha quanto de dinheiro que cada rede estadual e cada rede municipal tem para a educação. Então, ela pega não só o dinheiro Fundeb, mas ela pega também a arrecadação própria, que 25% tem que ir para a educação, os 5% do ICMS, do IPVA e do ITCD, que compõem a cesta do Fundeb, mas esses 5% não iam para o Fundeb. Além disso, ela considera também a cota municipal do salário educação. Então, digamos o seguinte, ela vê de fato quanto que aquele município tem por estudante para gastar na educação. Aí ela enfileira esses municípios do menor para o maior, e aí a lógica é parecida com a anterior, ou seja, eu tenho um montante de dinheiro, né? Esse ano de 2022, esse montante é em torno aí de quase 11 bilhões, e aí eu vou distribuindo, né? Aquela ideia de encher os copinhos que a gente já mostrou aqui na nossa série. Eu começo colocando naquele que tem o menor VAAT, até encontrar o valor do segundo menor, e do terceiro, e por aí afora a gente vai seguindo. Então, ela é uma complementação realmente bastante novidadeira. Depois nós vamos mostrar um quadro onde isso fica bem claro, né? Eu vou colocar na tela e também pedir para a Natália colocar uma observação importante. Aquele município que recebe essa complementação VAAT, e vocês vão ver que não é tanto dinheiro assim, metade daquilo tem que ir para a educação infantil. Então, não é metade do que ele gasta com a educação, é metade daquilo que vem dessa complementação VAAT. Isso poderia dar uma impressão de valorizar a educação infantil. Equívoco, porque o dinheiro que ele recebe não depende do esforço dele com a educação infantil. Isso aí é só uma espécie de aquele que não tem compromisso nenhum vai ter que colocar dinheiro na educação infantil. Mas os levantamentos que a gente fez, iniciais, mostram que isso aí, a capacidade disso aí induzir, digamos, uma melhoria na educação infantil é baixa. E tem outra regrinha também para a complementação VAAT. Opa, esqueci de falar. VAAT é valor aluno ano total, ou seja, a ideia é aquele dinheiro que o ente, né, rede estadual, rede municipal, tem por estudante. 15% daquilo que recebe do governo federal dessa complementação tem que ir para gasto com capital, gasto de capital. O que são gastos de capital? É construção de escola, né, uma ampliação de escola, compra de equipamento. Isso é uma coisa importante, mas volto a dizer, é 15% da complementação VAAT. Então, é pouco dinheiro, né? Isso é que é importante as pessoas terem clareza. Zé, as coisas ainda estão um pouco confusas. Você consegue me explicar um pouco como essas coisas funcionam no Brasil? Então, vamos pensar esse quadro. Esse quadro é baseado na previsão, porque a gente sempre trabalha com previsão. Então, uma portaria de abril de 2022, na verdade, nós estamos gravando agora em setembro, já teve uma nova portaria, mas vamos trabalhar com essa. Então, ela faz uma estimativa para o Brasil. Então, com essa nova sistemática, VAAF e VAAT, a gente chega num valor mínimo de 470 por mês. Então, guardem isso, né? Já dá para ver que é pouco dinheiro, né? Quer dizer, o mínimo, e aí está incluindo alimentação, transporte escolar, está tudo aí, né? Então, aquilo que a gente sempre fala, quanto custa uma escola privada boa? Porque tem muita privada ruim, né? Como tem. Então, é com certeza 3 vezes no mínimo esse valor, né? A gente até coloca aí no slide também uma estimativa do nosso querido custo aluno qualidade inicial, né? A gente estima num valor médio, lembrando que o CAQUI não é média, né? Eu tenho o CAQUI para cada etapa, modalidade, seria em torno de 800 por mês, ou seja, é mais do dobro que a nova complementação vai propiciar. Agora, e quantos municípios do Brasil vão receber? É um número significativo. 37%
dos municípios vão receber essa complementação. Quer dizer, é um número significativo, né? Mas, a hora que eu vou ver o valor que os municípios têm, nós vamos ver que é pouco ainda. Quer dizer, quando eu considero o total de recursos, né, então 46% dos municípios brasileiros têm um VAAT abaixo de 500 por mês. Apenas 155 municípios, Natália, vão receber 800 ou mais por mês, que era aquele número que eu falei, que era algo parecido com o CAQUI. Então, ou seja, só 155 municípios estariam naquilo que a gente chama de custo-aluno qualidade inicial, e apenas 23 mais do que 1.000. Né? A gente colocou aí também no quadro alguns valores, né, de valores defasados, inclusive, mas de escolas consideradas de qualidade, como o Colégio Santa Cruz, em São Paulo. Mais de R$ 3.000 por mês. O Objetivo, que é aquele que sempre ganha o Enem, quase R$ 3.000 por mês. Né? Então, a gente vê a distância, né, que, embora a gente tenha avançado, a gente consiga equalizar, quer dizer, nós podemos dizer que 37% dos municípios brasileiros estão no mesmo patamar de gasto, né? E nós ainda estamos muito distantes daquilo que seria uma educação de qualidade. E a gente coloca, por último, eu já mostrei esse dado, mas ele também é importante, o valor da rede federal, né, que a gente estima em torno aí de quase R$ 1.700 por mês. A rede federal, para nós, não seria o CAQUI. Né? Eu falo que educação a gente trabalha de fruta. Né? Jabuticaba, que é a vinculação constitucional, CAQUI é o nosso custo aluno qualidade inicial, e o CAC. A diferença do CAQUI para o CAC é que o CAQUI é aquele básico essencial. O CAC já seria um patamar de qualidade diferenciado. E o nosso parâmetro é a rede federal. Então, vocês observem que a gente teria aí um mínimo que hoje o sistema do novo Fundeb propicia, que é um pouco abaixo de 500 por mês, né? O nosso CAQUI, que a gente estima em torno de 800, e o CAC, que seria, de fato, aquela escola que a gente de sonhos, né, com condições realmente adequadas, tempo integral, equipamentos, em torno aí de 1.700 por mês. Então, é para ter um parâmetro. Certo, Zé. E como eu consigo entender qual município vai receber a complementação? Então, nós temos aí o próximo slide que eu vou pedir para você colocar na tela, né, que é entendendo como funcionam as complementações. Então, eu selecionei, né, 4 municípios. Então, eu peguei o primeiro deles, beira do nosso querido Rio São Francisco, né, que, coitado, está morrendo, precisa de muita chuva, muito cuidado, muita mata ciliar. Então, Minas Gerais. Então, Minas não recebe a complementação VAAF. Tá claro? Então, o Manga não vai receber a complementação VAAF. Vocês vão ver que é 0. Sem complementação nenhuma, Manga teria R$ 448 por mês para gastar com seus alunos. Mas como Manga é considerado um município pobre, né, de um estado que não é tão pobre, então ela não recebe VAAF, mas vai receber VAAT. Quanto que ela vai receber, Natália? Só R$ 22,00, que é o que falta para chegar no 470, tá claro? Então, não é porque você recebeu o VAAT que você está tranquilo. Aí, o segundo exemplo aí da lista é Salvador. Né? Então, Salvador é Bahia. Bahia recebe complementação VAAF em 2022, recebeu para todos os anos do Fundeb. Tem alguns estados que às vezes recebem, às vezes não recebem. O Rio de Janeiro, por exemplo, já recebeu complementação VAAF e deixou de receber. Então, Salvador, de fato, vocês observam que ele já sai de um patamar de R$ 523,00, que é acima daquele mínimo. Só que recebe VAAF. Né? Então, mais 115. E, obviamente, como ele já está num valor acima de 470, ele não vai receber a VAAT. Então, ele tem um total de 638. Aí você pode me perguntar, Zé, mas não é injusto Salvador receber VAAF? Olhando hoje, Natália, eu tendo a concordar com você. Só que nós temos que entender que
quando o Fundeb foi criado, só tinha VAAF, e Salvador já recebia essa complementação. Então, você acha que é justo tirar R$ 115 de cada estudante que já está matriculado, que estava recebendo esse valor? Né? Nós fizemos levantamento, e olha que eu não sou muito amigo do ex-prefeito ACM Neto, mas se você tirasse a complementação VAAF de Salvador, que era defendida, por exemplo, pelo Todos pela Educação e pelo MEC, você tiraria algo como 100 milhões de reais da educação de Salvador. Quer dizer, quem ia pagar o pato eram as crianças. Por isso é que se manteve, isso foi uma luta da Fineduca, da campanha, se manteve essa complementação. E aí vamos pegar 2 exemplos para terminar. Ambos também da Bahia, homenagem ao encontro que eu participei lá dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, os CACs, organizado pela UNCME, Nazaré e Pindaí. Nazaré foi aquele município da Bahia que recebeu a maior complementação VAAT. Então, imagine o seguinte, dependendo só dos seus recursos, Nazaré teria R$ 143 por mês, gente. 143 por mês por aluno. É nada, né? Aí vem, como é Bahia, ele tem direito à complementação VAAF, então ele ganha mais 115. E também, como é pobre, ele recebe a complementação VAAT. No caso, é de 212. Por quê? Porque 212 é o que falta para chegar no 470. Então, vocês observem que ele sai de 143 e vai para 470. Então, para Nazaré, o velho e o novo Fundeb fazem um papel fundamental, né? Porque ele sai de 143 e mais do que dobra, né, esses recursos. Né? Ele chega, não, é mais do que triplica os recursos. Então, aí a gente vê o potencial, né, dessa engenharia, porque aí Salvador não recebe e Nazaré recebe. Só que Nazaré ainda está longe de Salvador. O ideal é que a gente, né, tivesse... E lembrando que o 638 de Salvador ainda está abaixo daqueles 800 que nós falamos que seria o nosso padrão mínimo de qualidade. Só para entender também que Salvador não está nadando em dinheiro, né? E, por último, o Pindaí, que eu brinquei com o Pindaíba, né, que é Minas Gerais, quando a pessoa está na Pindaíba, é que está na miséria. Observem que Pindaí está melhor do que Nazaré, porque Pindaí tem 353 por estudante antes da complementação, sem nenhuma complementação. Aí ele recebe 115. Vocês observem que os 3 recebem, porque o valor da complementação VAAF ela oscila um pouco, mas ela é basicamente a mesma dentro de um mesmo estado que receba a complementação, que é o caso da Bahia, do Maranhão, né, do Ceará, Alagoas, Pará, todos esses, como vocês sabem, recebem complementação. Então, Pindaí vai receber do VAAT só R$ 2. Pindaí, digamos assim, mais de 90% dos municípios baianos recebem complementação, mas o Pindaí, desculpe, é o último da fila. Ele vai receber só para cada estudante R$ 2, para chegar no 470. Obviamente, não faz muita fartura. Então, não sei se ficou claro, né? E só para lembrar também, por exemplo, o dinheiro que tem que ir para a educação infantil. Então, desses R$ 2 que ele recebeu de complementação, R$ 1 é para a educação infantil. No caso de Nazaré, do 212, 106 para a educação infantil por estudante. Então, vocês observem que também não é muito recurso. Por isso é que é uma ilusão achar que os 50% para a educação infantil signifiquem uma mudança radical ou uma priorização para a educação infantil. Acho que é isso, Natália, por hoje. Falamos, né, das complementações VAAF e VAAT, e no nosso próximo vídeo dessa série Novo Fundeb, vamos discutir o VAR. O VAR ele é cheio de pegadinhas, então a gente vai precisar de um programa só para o VAR. Esse vídeo foi escrito, produzido e editado por Natália Stephanie da Silva e José Marcelino de Rezende Pinto, coordenador do projeto. Apoio: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Fineduca e Campanha Nacional pelo Direito à Educação.